Se você vive no automático, esse vídeo é para você e muito certamente você vive no automático, né? Porque nós estamos sempre acostumados, né? A correr, a correr, a correr, a correr, viver aquela vida corrida. E eu sou o Daniel Henrique e esse é o meu canal. Então vamos falar um pouco sobre essa questão de correria, questão de viver no automático, né? Essa vida corrida e como tudo isso funciona. Porque a gente sempre está acostumado a essa correria que sempre foi imposta desde a infância. Então, quando a gente fala sobre esse contexto, fique tranquilo, porque tudo isso é possível alterar, é possível a gente pegar toda essa questão, olhar para dentro de nós. E se você já está nesse vídeo, já é um avanço, porque você entendeu que não dá mais para viver no automático, não dá mais para a gente continuar vivendo nessa correria. Porque você sempre está correndo, você sempre está resolvendo alguma coisa, você sempre está buscando, né, alternativas para conseguir conciliar tudo, conciliar a família, conciliar emprego, conciliar a faculdade, conciliar a escola, muitas das vezes conciliar projetos em paralelo que você quer transformar toda essa realidade de vida. Mas quando nós falamos sobre todo esse contexto, nós precisamos pensar em uma coisa: eu estou vivendo de verdade? Porque quando a gente fala sobre esse contexto de vida, a gente sempre está vivendo dessa forma no automático e muitas das vezes o nosso emocional está destruído, a nossa mentalidade já não está aguentando mais, nós não estamos conseguindo conciliar tudo, a gente fica sobrecarregado, a gente não consegue dar a atenção devida que deveria dar para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida particular junto com a nossa família. E quando nós falamos sobre todo esse contexto, nós estamos simplesmente vivendo como máquinas. A gente acordou, beleza, bacana, vamos para o café, vamos para a escola, vamos para a faculdade, vamos para o trabalho, cumprimos metas, cumprimos prazos, cumprimos todas as coisas que nos foram impostas, né? Coisas que a gente aprendeu desde a infância, que talvez deveríamos, né, seguir, controlar para ter uma vida de sucesso, mas um sucesso falho, um sucesso que muitas das vezes está destruindo o nosso interior, a nossa mentalidade. E toda essa realidade, toda essa correria, ela vai nos corrompendo com o tempo, porque nós paramos de viver e começamos a sobreviver. E essa sobrevivência ela é muito complicada, porque quando nós estamos, né, categorizados dentro desse modo de sobrevivência, a gente está nessa corrida, né, seja para conseguir sustentar a nossa vida material aqui, seja para sustentar a nossa vida espiritual, seja para sustentar a nossa vida física, né? Para ir numa academia, a gente levanta, vai para a academia correndo, vai para o serviço correndo, e é sempre aquela correria. Mas é um momento que você precisa parar, olhar para dentro de você, para o seu interior, olhar para a sua mentalidade e ver se de fato você está satisfeito. Se você está fazendo todas aquelas coisas que foram impostas em você, ou se você escolheu todas essas coisas, você escolheu o emprego que você está, você escolheu a faculdade que você está, ou tudo isso foi escolhido porque veio de terceiros para com você. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo a nossa vida por terceiros e não por nós mesmos. A gente vive o sonho dos nossos pais quando se diz trabalho, quando se diz sobre faculdade, quando se diz sobre vida profissional, e a gente acaba deixando de lado toda aquela questão que nós queremos viver. Então a gente olha para dentro da gente e muitas das vezes a gente vai ver que nós estamos insatisfeitos. E essa questão de insatisfação é muito boa, porque aí chegou no ponto que nós precisamos parar. Nós paramos, olhamos para dentro de tudo isso e vemos que temos uma segunda alternativa, temos um segundo caminho a seguir. E esse segundo caminho a seguir é o caminho que vai nos satisfazer de fato. Vai fazer com que nós ficamos plenamente satisfeitos, ficamos felizes, porque nós estamos fazendo aquilo que nós queremos. Seja um esporte, seja um projeto que nós queremos iniciar, seja uma viagem que queremos fazer, seja um relacionamento que queremos iniciar e não estamos ligando para opiniões alheias. Então, sempre analise nisso, porque essa correria da vida, muitas das vezes nós estamos pautados, centralizados em terceiros, naquelas pessoas que
puseram aquelas coisas sobre a gente, que colocaram coisas sobre nós. Então, quando nós pensamos nessa correria, nós devemos analisar o nosso interior e ver se de fato faz sentido tudo isso. Mas se estiver fazendo sentido para você, ótimo, continue vivendo dessa forma e sobrevivendo. Mas se não fizer sentido para você, você para, analisa e reconstrói a sua vida, porque você é o único responsável por tudo. E sendo responsável por tudo, você também é o responsável por permitir essa sobrevivência na sua vida. Então entenda, você pode mudar a sua vida ainda hoje. Então senta aí, pega um papel, analisa tudo que você tem feito e tudo que você vai fazer para transformar isso. E com isso, a partir de amanhã, você já começa as ações diferentes. Você já começa a ir a jogo diferente. Você começa a levantar diferente, tomar um café diferente, talvez ir numa padaria, talvez fazer um café diferente que você sempre quis fazer junto com a sua família, junto com quem você ama, né? E essa correria, ela começa a ficar um contexto mais calmo, né? Aquela questão mais tranquila, você começa a viver essa vida mais tranquila. Você vê talvez que seu emprego não faça sentido, mas não se demita ainda se você não tem uma renda para conseguir conciliar tudo isso. Então comece a construir, né, pouco a pouco, entendendo que tudo isso pode ser transformado em questão de tempo e com planejamento. Se tudo isso fez sentido para você, já se inscreve no canal, porque nós vamos estar falando aqui sempre sobre essa questão de desenvolvimento pessoal, essa questão de desenvolvimento profissional e sobre a vida, é fato, né? Porque a nossa vida é isso, né? É todo dia, todo momento, em todo instante, vivendo ou sobrevivendo.